Olá, muito boa tarde. Você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com os nossos boletins. E o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, porque a gente tem acompanhado aí nos últimos dias as quedas lá na Bolsa de Nova York, né, para o açúcar bruto. Para entender melhor todo esse cenário, como é que está também o mercado aqui no Brasil, né, saber em relação também à competitividade entre o etanol e o açúcar diante dessas quedas recentes, nós conversamos aqui com Lígia Reis, que é consultora sênior em gerenciamento de risco da Stonex. Lígia, obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde a todos. Obrigada eu. Bom, Lígia, falei aqui um pouco em relação a essas quedas recentes lá na Bolsa de Nova York para o açúcar bruto, né? Porque já são aí, né, dias seguidos de baixas. Hoje, inclusive, o mercado está caindo novamente, né? Queria que você falasse um pouco para a gente, né, sobre essas quedas recentes e o que está motivando essas perdas hoje no mercado mais uma vez. Legal. Bom, o que chama mais atenção é a movimentação do dia de hoje, né? Nos últimos dias ele caiu, mas ainda estava mantendo um suporte que a gente vendo há bastante tempo. E esse suporte ainda deixava o açúcar numa banda mais lateral, né? O rompimento desse suporte ocorreu hoje. E nós acreditamos grande parte desse rompimento ao movimento macroeconômico que está acontecendo na esteira da decisão e do comunicado da coletiva do Banco Central americano ontem. Houve uma sinalização de que a taxa de juros lá vai subir mais cedo do que se imaginava. Como consequência, o que nós temos hoje uma valorização dos títulos, do rendimento dos títulos norte-americanos e uma realização generalizada no mercado de commodities, de ações, né? E o açúcar, então, ele não está sozinho nessa. A gente vê a mesma coisa para petróleo e para grande parte das commodities. No caso específico do açúcar, esse rompimento de suporte deixou ele mais vulnerável, né, a movimentos de liquidação dos fundos, que estão bastante comprados ainda. Tivemos mais rompimentos de médias móveis, enfim. Tecnicamente, o mercado ficou mais vulnerável, mas a gente não acredita essa queda nesse momento a uma reversão de fundamentos do mercado. Entendi. Bom, Lígia, a gente também tem acompanhado aí nos últimos dias, né? Se falava aí diante dessas quedas também, né? De retorno das chuvas aqui no centro-sul do país, né? Porque a gente vem acompanhando há algum tempo já a preocupação climática, né? E a gente sabe que de fato vai ter impacto na safra 2021-22 de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil, né? E as chuvas retornaram, né, em algumas áreas, isso de fato se confirmou, mas queria saber o impacto do mercado com essa informação, se as quedas recentes também tiveram alguma né, repercussão disso, dessa informação mais fundamental. Nos últimos dias, quando a gente viu o açúcar voltando para a banda inferior, lateral que ele vinha operando, possivelmente teve uma influência das chuvas, mas algo que não muda radicalmente a situação do setor, né? Eu acho que foi uma influência pontual que não reverte a quebra de safra, né? O que a gente ouviu é assim, é, algumas usinas que estavam atrasadas no plantio conseguiram plantar cana, uma ou outra falaram que isso pode amenizar um pouquinho da quebra, mas a grosso modo, frente ao que a gente teve de déficit hídrico desde o ano passado, choveu muito pouco, né, Jonatas? Então, a realidade para o setor ela ainda é muito dura e muito preocupante. E nesse contexto, né, com base em fundamentos, a gente vê que esse espaço para a queda do Nova York, ele pode ser limitado, né? Acho que agora a gente está num momento de maior fraqueza, houve esses rompimentos técnicos, tem o lado macro, poderia fazer o preço até cair um pouco mais. Agora, cair muito abaixo disso não condiz tanto com os fundamentos que a gente vê nesse momento, especialmente se a gente olhar a paridade com o etanol, que hoje já volta a ficar mais favorável à produção do etanol
do que do açúcar com esse preço, né? Então também é um fator de suporte que a gente enxerga no mercado. Sim. Lígia, queria que você falasse um pouco em relação às atualizações mesmo de safra, né? Antes da gente falar dessa questão do etanol, que também é importante, vou te perguntar sobre isso também. Que vocês têm recebido aí de informações em relação à safra neste momento? Se as usinas estão com a moagem, né, acelerando, né, depois do início de safra um pouquinho mais lento do que nos últimos anos. Os dados da Única mostraram, né, que maio já foi um mês em que a produção até surpreendeu de alguma forma, né, o que se esperava no mercado. Queria que você atualizasse um pouco para a gente sobre isso. A safra está avançando, né? Ela teve de fato um início mais tardio, mas o clima essencialmente seco, né? Tirando uma parada pontual que a gente teve em função das chuvas, ele está permitindo que haja um avanço e uma redução do atraso. Porém, o que nós observamos é que a qualidade da cana que está chegando para ser moída está ruim. A qualidade que eu digo o TCH, né? O volume de cana por hectare ele está bem menor. O ATR em si, né? Que aí sim seria o conteúdo de açúcar na cana, ele está em muitas usinas surpreendendo positivamente por conta do clima seco. Porém, ainda assim, no balanço geral, nós estamos vendo desde já esses sinais de quebra de safra se concretizando. E muitas unidades bastante preocupadas, falando de quebra de safra de 15%, né, em casos mais extremos 20%, e sem dúvida é algo que, claro, o Centro-Sul não está sozinho, mas ele tem um peso muito relevante, né, então é algo que vai levar a suporte no tamanho dessa queda que a gente está vendo agora. Certo. Bom, Lígia, vamos falar um pouco em relação ao etanol, né? Você mencionou, queria explorar um pouquinho mais isso. Diante dessas quedas recentes, então, do açúcar, né? E hoje né, a perda de um importante patamar ali, né? O mercado perdeu os 17 centos de dólar por libra-peso no principal vencimento ali. O etanol começa a ser mais compensador do que o açúcar aqui no Brasil? E como é que fica a decisão das usinas? Porque a gente sabe que parte, né, da safra já estava fixada, né? Perfeito. A gente tem, de fato, essa virada. Isso já vinha acontecendo há algumas semanas em algumas regiões onde o etanol ele é mais barato, né? E o açúcar ele para exportação ele é menos competitivo. Agora, essa paridade já virou em praticamente todas as regiões, se a gente considerar os níveis de preço hoje. Porém, a migração para o etanol, seja ele anidro, seja hidratado, ela não é tão simples, né? Envolve planejamento, envolve uma série de fatores. E como você bem colocou, o setor já avançou muito nas fixações, né? Está bastante precificado. E a quebra de safra, ela também deixa um excedente livre, digamos assim, para essa migração menor. Então, a migração para o etanol, ela tende a encontrar mais dificuldade. A gente acredita que ela possa acontecer sim, mas de uma maneira mais suave do que a gente teria em outros anos, principalmente por conta da quebra de safra e desse avanço das fixações. E hoje a gente não tem ainda uma diferença de preço tão grande que financeiramente justifique para uma usina, um produtor cancelar um contrato de açúcar já realizado, já precificado, para fazer o etanol, né? Esse açúcar que, no geral, foi fixado abaixo do que está o mercado agora, essa conta ainda não está fechando, né? Mas, em se mantendo essa diferença, a tendência é que ocorra, sim, um pouco de migração, até porque tem usinas que não contrataram todo o volume planejável de açúcar, que tem um pouco mais de flexibilidade para fazer essa mudança, né? Essa mudança de mix. Perfeito, Lígia. Bom, vamos acompanhando então essas informações ao longo aí dos próximos meses e queremos contar com a participação de vocês aqui sempre para esclarecer tudo para a gente. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, contem conosco. Obrigada.
Obrigado você. Bom, então conversamos aí com a Lígia Reise, né, que é a consultora sênior em gerenciamento de risco da StoneX. A Lígia que falou um pouco para a gente em relação ao movimento do mercado do açúcar lá na Bolsa de Nova York hoje. Né, o mercado caiu bastante, perdeu um importante patamar na sessão desta quinta-feira. E o mercado já tem, né, recuado aí nas últimas sessões, né, acompanhando principalmente, né, informações em relação às chuvas aqui no Brasil. Segundo a Lígia, é um ponto fundamental que até teve repercussão no mercado, né, nos últimos dias. Também, hoje, a queda está sendo mais influenciada por uma questão macroeconômica, porque teve um apontamento na véspera em relação às decisões de política monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Então, o mercado está acompanhando mais isso e não é só o açúcar que está recuando nessa sessão de quinta-feira. Tem também perdas em várias outras commodities e também no mercado acionário também, né? O petróleo também oscilou, né, ontem e hoje, acompanhando todas essas questões macroeconômicas. A gente também falou em relação ao cenário de chuvas, né, aqui no Centro-Sul, porque ocorreram chuvas nos últimos dias, mas essas chuvas ainda são muito leves para um cenário de estiagem que a gente vem acompanhando aí dos últimos meses e que, de fato, vai ter impacto bastante importante para a produção 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul do país e também, claro, na produção de açúcar e na produção de etanol. Um outro ponto importante é que, diante das quedas do açúcar, né, o etanol também sofreu valorização e o etanol está já, né, compensando mais do que o açúcar e esse valor já está mais alto em várias regiões produtoras, né, várias unidades já têm registrado esse valor para o biocombustível mais alto do que para o adoçante. No entanto, segundo a Lígia, a gente deve acompanhar essas movimentações, porque é uma decisão um pouco complicada, já que as usinas, nesta safra 2021-22, elas fixaram uma quantidade bastante elevada de açúcar, né? Mas ainda assim há brecha para que as unidades produtoras, de certa forma, possam migrar aí para a produção do biocombustível e, claro, conseguir se aproveitar desse momento mais favorável para o etanol. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só procurar pelos nossos perfis por lá. E nós também estamos no YouTube. É só você procurar pelo nosso canal e você consegue acompanhar as nossas transmissões ao vivo, fazer perguntas nos nossos boletins, perguntas para os nossos entrevistados, interagir com os nossos apresentadores. E você também consegue nos acompanhar, além do YouTube, também na home do nosso portal. Então não se esqueça. Siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e assista e interaja conosco através do YouTube e também assista aos nossos boletins através da home do nosso portal. Nós ficamos por aqui, mas a nossa programação segue, o nosso Notícias Agrícolas segue 24 horas para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.